Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Podcast Conectar. Hoje nós estamos aqui para receber uma pessoa muito especial, como vocês já viram aí nos anúncios, nos banners, né, que a gente tem publicado. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é o empreendedorismo rural, com uma pessoa que tem aí uma experiência vasta nesse assunto. E fica com a gente, tá? Antes de eu apresentar ela aqui, ela falar quem ela é de fato, eu gostaria que você já se inscrevesse nesse canal, deixasse o seu like, compartilhasse com seus amigos, porque esse canal é um canal informativo e muitas pessoas às vezes não têm acesso às informações corretas, não conhecem o empreendedorismo, como hoje nós vamos falar aqui, e o empreendedorismo feminino, que é uma área maravilhosa também, que a gente tem percebido o crescimento disso. Então compartilha com seus amigos, com as pessoas, com seus familiares, e vai ser muito legal essa gravação aqui. Tenho certeza que eu particularmente vou aprender muito aqui hoje, tá? Então a expectativa é muito legal. Nós já estamos calmos aqui, né? Bem tranquilos, tá? Já a adrenalina baixou, a Lucélia está tranquila, né? E a gente vai começar. Seja muito bem-vinda, Lucélia, a esse estúdio, tá? Muito obrigado primeiramente por aceitar o nosso convite, tá? Você foi muito bem recomendada, né, pelos seus amigos aqui de Jabuti, que falaram muito bem a seu respeito, tá? Então a Juliane Melo, né, falou muito bem a seu respeito, enfim. E hoje a gente tem o prazer de receber você aqui, então prazer em conhecer pessoalmente e seja muito bem-vinda, tá bom, Lucélia? Me fala, quem é você, Lucélia? Então, primeiramente é eu que gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade. Meu nome é Lucélia, né, e eu sou produtora rural aqui da região de Jabuti. Sim. E eu vi que no teu perfil lá do Instagram está Jabatoma, né? De onde vem esse nome, Jabatoma? O Jabotoma é porque, assim, o nosso sítio ele é divisa de Jabuti com Tomazina. Eu imaginei mais ou menos isso. Daí o meu esposo, a gente precisava ter um nome, né, para o Sim. sítio, criar um nome. Aí nós criamos Jabotoma. Jabotoma. Que fica metade de Jabuti e metade de Tomazina, que é nosso sítio metade, ele pertence, nós temos dois documentos, né? Um é de sim. Jabuti e outro é de Tomazina. E aí então, ficou Jabotoma. Jabotoma. Que legal, né? Bem criativo, porque... É o nome regional, né? Regional. Da nossa região aqui. Sim. E interessante que essas... Tomazina e Jabuti, ou Pinhalão, né? Enfim, são produtores também. Tem Sim. vários pequenos produtores também, né? Sim. Que se agregam aí a esse fator, né? De agricultura familiar também, né? Agricultura... pequenos agricultores, né? Isso. E temos também grandes agricultores também. Mas, assim, essas pequenas propriedades que geram também um grande lucro, né? E... a gente vê que a cidade de Jabuti, em especial, é uma cidade que tem assim, muitos produtores. Diferente de algumas cidades da nossa vizinhança, que é mais fazendas, plantação de soja, plantação de milho, de trigo, né? E Jabuti não. Jabuti são vários produtores, são muitos produtores até, inclusive, né? E você é uma delas, né, Lucélia? E na verdade, se você for pensar... quem gera a renda mesmo, quem gera o trabalho é a agricultura familiar, né? A agricultura familiar, né? Porque as fazendas, quem mexe com soja, quem mexe com trigo, o que acontece? Eles têm as máquinas, né? Sim. E então eles não precisam né? Tipo assim, eles têm 3 pessoas, 4 que trabalham com eles e eles fazem, né? Tipo, o trabalho todo deles. E muitas das vezes, nós que temos agricultura familiar, a gente tem 5 pessoas para trabalhar, 7 pessoas para trabalhar num pedacinho de terra. Um pedacinho de terra, né? E aqui em Jabuti, especialmente, se você for pensar, o foco nosso é o morango hoje, né? Uhum. Então, assim, no morango, dependendo da quantidade de morango ou nas estufas, a quantidade de estufa,
precisa, tipo assim, tem pessoas que tem 10, 12 pessoas trabalhando. Sim. Né? Tem produtor que tem 10, 12 pessoas trabalhando. Aí você pensa que 10 pessoas, gente, 12 pessoas, é uma empresa, né? É uma empresa, é isso mesmo. Uma fazenda são 3, 4 máquinas Isso. trabalhando, são 3, 4 funcionários. 4 funcionários. Né? E num pedaço pequeno de terra com morango ali ocupa-se, né, mais pessoas. Plantio, embalagem, né, enfim, colheita, né? E aí acaba agregando ali mais famílias. E mais famílias são alcançadas daí, né? Isso mesmo. Pelo pequeno agricultor, né? A agricultura familiar. Lucélia, como eu disse aqui, muitas pessoas te indicaram, falaram para mim, gente, leva a Lucélia lá no estúdio porque é extraordinário o que tem acontecido com a Lucélia, assim, no empreendedorismo, né? E a gente queria aqui deixar uma oportunidade bacana para você contar essa história, sabe? Porque eu acho que é inspirador. Nós estávamos falando em off aqui que já na nossa idade não dá para a gente ficar aventurando muito, isso, né? A gente tem que focar mais e acertar. Né? Isso, e acertar, né? Então, assim, é uma história inspiradora, muito legal. Eu li ali a matéria, né, no site, quando me mandaram o link para mim ler, eu falei, uau, isso aqui é maravilhoso, né? Então, essa história do empreendedorismo rural na sua vida, ela inicia a partir de que momento que você teve esse feeling, né, de entender que seria ali que você estaria estabelecendo a sua vida profissional hoje, para esse momento? Na verdade, assim, empreender foi uma necessidade na nossa vida. Né? Então, assim, nós morávamos em Curitiba, né? Sim. A gente, em 2009, nós compramos um sítio aqui na região de Jabuti. Nossa família é toda daqui. Então, é por isso que a gente, né, optou em estar morando lá e comprar um sítio aqui. Sim. Mas nós decidimos mesmo vir embora. A gente sempre queria vir. A gente fazia planos. Nós vamos. 2015 nós vamos. 2016 nós vamos. Não, 2017. Não, nós vamos em 2020. Sim. E foi assim, às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, a gente não entende, né? Em 2020 veio a pandemia. Sim, foi. E daí, com a pandemia, o meu esposo ficou desempregado. Aí, como a gente já tinha o projeto de querer vir embora, foi um pontapé, né, para nós. Sim. Então, eu resolvi daí conversar lá na empresa e aproveitar, né, já que a gente queria, né? Sim. Aí juntou-se tudo. Entendi. Aí nós decidimos vir embora. E assim, a gente precisa trabalhar, né? Viemos embora, começamos, no primeiro momento nós começamos com o morango, né? Aí nós plantamos o morango. Para nós foi super desafiador, porque a gente não tinha experiência nenhuma no morango e queria plantar morango. Via todo mundo plantando e achava, todo mundo planta, eu também vou plantar também. Mas depois, na realidade, não é bem assim, né? Aí aqui no município de Jabuti, eles têm alguns apoio, né? Sim. Principalmente assim com o Sebrae, com o Senar, com a IDR, né? Que eles dão apoio para o produtor rural. Aí nós procuramos esse apoio para nós buscar a informação técnica de como trabalhar e como se diz assim, melhorar. Acertar o máximo possível. Acertar o máximo possível, porque a gente não tinha oportunidade, né? Tipo assim, ou a gente acertava. Então, como o município tem esse apoio, a gente buscou e foi algo que deu, assim, graças a Deus, foi muito certo para nós, sabe? Porque daí, como a gente não tinha experiência nenhuma e quando a gente não tem experiência, eu sempre digo uma coisa, é mais fácil você ensinar quem não sabe do que você ensinar quem já tem experiência. Exato. Porque quem tem experiência, daí ela fica, mas por quê? Mas por isso? Mas por que não faz assim, né? Exato. No nosso caso, a gente não tinha experiência, então a gente não tinha muito o que ficar perguntando, né? Foi tipo a fome com a vontade de comer, como diz o ditado, né? E eu sempre penso assim, né? Parece que a gente tava assim, sabe quando você tá no lugar certo e na hora certa? Com as pessoas certas? Que existe um ditado, e foi isso que aconteceu na nossa vida, sabe? Então, parece que foi tudo assim, bem encaminhadinho, sabe? Digamos assim, que o projeto que a gente tinha, né, os planos que a gente tinha,
o planejamento que a gente fazia de vir embora em 2020, daí aconteceu a pandemia. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos pessoas certas para nos ajudar, para estar nos auxiliando. E daí tudo isso fez com que os desafios ficassem mais leves. Sim. Porque, assim, é desafiador você dizer que você tem uma empresa a céu aberto, né? Porque eu digo que o rural, a área rural, ser produtora rural, é ter uma empresa a céu aberto. A céu aberto. Né? Você tem sol, tem chuva, você depende de situações climáticas, né? Que muitas das vezes, né? Você está dentro do teu estúdio, né? Você não está vendo o que está acontecendo lá fora, né? Exatamente. Ar-condicionado, tudo ar-condicionado, um cafezinho, uma aguinha gelada, né? Lá não. Você vê, depois que nós plantamos o moranguinho, daí nós pensamos assim, em 2009, a gente já havia plantado o nosso café. Então, nós plantamos nosso café e lá de Curitiba, né, como o projeto ia embora, a gente ficava sempre cuidando, fazendo a manutenção, sempre como parceiro ajudando nós, auxiliando nós. E cada 15 dias nós vínhamos para acompanhar como que estava, né? Aí, em 2020, nós viemos embora, plantamos o morango. Graças a Deus, nós podemos dizer que deu super certo para um casal que não entendia nada de morango, que nunca tinha plantado morango na vida, né? Meu esposo, ele plantou morango quando ele tinha 18 anos, olha, né? Mas como é o nome do seu esposo? Claudemir. Claudemir. Quero deixar um abraço forte pro Claudemir aqui, tá? E numa outra oportunidade ele vai estar com a gente aqui também. E já está convidado, tá bom, Claudemir? Pode continuar. Então, daí você vê, o Claudemir, quando ele foi para Curitiba, ele ficou 25 anos trabalhando numa empresa de peças para carro. Sim. Eu trabalhava numa empresa têxtil, né? Mas, assim, o importante é a gente ter dentro de nós a vontade, o querer. Porque, assim, o fato de a gente morar no sítio, às vezes tem pessoas que falam assim, mas morar no sítio é bom, né? Não tem tipo assim, tudo mais leve, não tem muito horário, né? Não precisa estar tão assim, aquilo no certinho, né? Eu penso assim, que nós que moramos no sítio, trabalhamos no sítio, se a gente não cumprir com a nossa carga horária, não fazer o horário de café certo, não fazer o horário de almoço certo, não ter um planejamento do nosso horário e não fazer tudo assim como um funcionário, um empregado faz numa empresa, é difícil as coisas dar certo. Sim. Então, assim, eu percebo que nós temos, assim, eu e meu esposo, a gente tenta, assim, tem um horário para começar, no sítio só que tem um detalhe, tem horário para começar e não tem muito horário para parar. Né? Porque é bastante função, assim, bastante coisa que tem no sítio. Muitas das vezes a gente brinca, né? As pessoas, eu queria morar no sítio, porque no sítio é tudo mais leve, tudo mais fácil, né? E não é bem assim, né? A realidade Levanto a hora que quero, volto para casa a hora que quero, não é bem assim, não é bem né? assim. Principalmente a gente que depende de ter uma renda no sítio. Então, a gente tem que ser disciplinado. Se a gente não for disciplinado, a gente não consegue. Não consegue. E igual eu estava te falando, no caso nosso, aí nós tínhamos o café, que foi um desafio para nós. Aí nós plantamos o morango, que foi super desafiador. Aí nós pensamos assim, bom, nós temos o café, que dá a colheita dele mesmo alta, é um ano sim, um ano não. No outro ele dá pouquinho, né? Por mais que você, como se diz assim, os talhões dele sejam... Você faz esqueleteia assim, os cafés, né? Então, faz o esqueleteamento, mesmo assim, se faça por talhão, mesmo assim, ele dá um ano, né? Para nós, sim, alterna, né? Então, daí nós plantamos o morango para suprir essa baixa. Só que o morango, ele produz muito no inverno, no verão ele produz pouco. Sim. Então, nós fizemos o quê? Nós vamos fazer assim, nós vamos ter que plantar uma outra coisa que supra o verão. Aí nós optamos em plantar uma estufa de pimentão. Também nunca tínhamos visto pimentão. Pimentão só, né, na gôndola do mercado. Plantamos o pimentão. Depois que nós plantamos a estufa do pimentão, a primeira estufa, né, foi super desafiadora. Aí nós pensamos, agora nós vamos mudar, vamos fazer outra estufa. Daí nós fizemos uma estufa de pepino japonês. Aí, com o pepino japonês, a gente acabou que chega uma hora que a gente está familiarizado, né? Apesar que cada dia, cada plantio que você tem é um probleminha que aparece, um inseto diferente, uma doencinha diferente, entendeu? Mas mesmo assim, a gente, digamos assim, meio que superamos essa fase do pepino e do pimentão. Então, agora nós vamos plantar o tomate.
Então, assim, nós escolhemos no nosso sítio uma áreazinha assim, onde nós vamos fazer dividimos, né? Nosso sítio são 12 hectares. Dos 12 hectares, nós temos, tipo, uns 8 que está destinado a café e uns 4 onde ficou destinado a nossa residência, o terreirão de café, secador, enfim. Sim. E daí ali nós fizemos algumas estufas para fazer o complemento do café, né? E agora ali nós separamos um talhão, onde eu já plantei a pitaia, que eu vou fazer a pitaia orgânica, né? Pitaia, é uma delícia, pitaia, né? E vou fazer uma estufa de tomate orgânico. Só que assim, até a gente tem que começar o trabalho, até a gente fazer a certificação, bem certinho. A minha certificação já está para sair, sabe, de um talhão. Mas agora tem esse novo talhão que eu vou fazer, que vai ser o tomate também, né? Que assim, eu vou... dos 4 hectares que eu tenho, 2 hectares eu vou fazer de orgânico. Daí, nesses 2 hectares, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo plantar a pitaia orgânica, eu pretendo plantar o tomate orgânico de imediato e um talhão de café orgânico. Sim, café orgânico. Pessoal, bom, eu sou nascido em Guarulhos, né? Como muitos dos nossos das pessoas que nos acompanham aqui já têm ouvido eu falar isso. Sou nascido em Guarulhos, estado de São Paulo, e o nosso contato com o alimento era sempre feira, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe, né, que hoje já está com Deus, né? Minha mãe, ela ia para a feira aos domingos de manhã, né? E era uma festa. A gente saía com a mãe, puxando o carrinho e tal para a feira. Então, o nosso contato com o alimento, principalmente, né, com verdura, legumes e frutas e tal, era a feira, ali em São Paulo. E nunca imaginava na vida que a gente teria ou estaria em um local que a gente estivesse tão próximo dos produtores, né? E para quem está lá em São Paulo, principalmente quem nunca teve contato com a área rural, os produtores, enfim, eles não conhecem e nem imaginam os desafios que é, né? Tudo que tem que atravessar, né? Para poder entregar, como a gente estava falando, entregar um produto de qualidade, agradável ao cliente, né? E que às vezes não conhece todos os processos que você tem que ali enfrentar para chegar nesse alimento lá na gôndola ou chegar na banca do feirante, né? E aí tem todos esses desafios e esses desafios são superados, mas cada dia surge um, né, Lucélia? É exatamente cada dia isso. Surge um desafio, igual, né? A gente estava falando, a gente tipo assim, a gente melhora, né, digamos assim, num segmento, numa cultura. Uhum. Mas assim, cada dia é um desafio. É desafiador. É como eu disse, a gente tem a agricultura é uma empresa a céu aberto. Sim. Porque assim, cada dia é um desafio para a gente, cada dia é algo novo que acontece. Né? Então... Porque, como você falou, tem o clima. Nós estamos num momento aqui que está super quente, né? Isso. Estamos vivendo um verão que nem sei se já chegou o verão, mas acho que acredito já, né? Já estamos no verão, né? E assim, está sendo intenso, né? E eu estava até comentando ontem com um amigo, né, que a gente estava conversando sobre esse verão está sendo muito quente, mas ainda bem que tem chovido bastante também, né? Porque imagina o sol que está se nós não tivesse chuva, como estaria difícil de conciliar a umidade, né, do ar, enfim. Isso tudo prejudica muito a saúde, a lavoura e enfim. E vocês têm também, como você disse, essa empresa a céu aberto tem essas divergências do clima, né, que precisa ser trabalhada, né? Tem. As pragas, tudo isso vem, né? Inclusive, assim, como você disse, assim, tá muito quente. Só que o que a gente chega a falar? A gente sabe que aqui, principalmente na nossa região, às vezes, assim, na cidade eu percebo que quando dá um temporal, parece que as pessoas não percebem muito, né? Os estragos, né? Uhum. Mas no sítio a gente percebe muito os estragos, Sim. sabe? Então, assim, a gente vive uma situação, assim, bem delicada, porque a gente dá graças a Deus que, apesar desse calor intenso, tem chovido bastante. Só que quando vem a chuva,
a gente fica com o coração na mão, porque essa chuva, ela tem vindo assim muito forte, muito muito forte. vento, então assim são muitos estragos, né? Nos meses anteriores ali, até não sei se vocês ficaram sabendo, Sim. teve muitos estragos, entendeu? Produtores que perderam todas as estufas, né? Sim, que ficaram nossa. todas descobertas, os ventos muito fortes que as estufas tipo assim, teve estufa que o vento arrancou. Arrancou, né? Então, assim, é complicado, né? Porque hoje, se a gente for falar... mas por que vocês não fazem o seguro? Os seguros, eles funcionam assim, né? Eles fazem o seguro da lavoura, mas eu acho eles não fazem o seguro de uma estrutura, de uma estufa, né? Então, é complicado, assim, sabe? Sim. Igual o café. Se vir uma chuva de pedra mesmo, com esse super calor, Nossa. a gente perde tudo. Então, assim, é uma situação bem delicada que a gente vive, porque a gente tá um calor intenso, né? A gente quer a chuva, mas a gente já fica com o coração, meu Deus, que vem uma chuva vem, calma, né? Porque se vem, quando forma aquela nuvem e vem aquele vento, a gente já pensa, o que vai, né? Sim. Então, né? Então, assim, são... Você sabe... Os dois extremos. E os dois no extremo. A gente tá ali naquele calor muito terrível, mas torcendo por água. Mas quando vem também a gente... ai, meu Deus, que venha com calma, né? Que venha calma, porque onde ela passa sempre deixa uma situação, Isso, né? essas chuvas que você estava falando agora, ali na região da Água Branca também... derrubou muitas estufas ali, né? Muitas, as estufas, destelhou casa, tipo assim, as redes de luz, caiu tudo. Então, assim, as árvores, teve uma rua assim, que é a principal da Vila Rural, as árvores caíram todas. E elas caíram todas em cima dos fios. Dos fios, as pessoas né? ficaram sem luz, sem internet, né? Foi. Então, assim, são situações que ao extremo, né? Ou está sendo calor extremo, ou está sendo essas chuvas, né? Com muito esses ventos muito fortes. E é desafiador pro agricultor, que está lá com a sua empresa a céu aberto e que, enfim, depende de uma combinação de situações para tudo funcionar bem, né? E os desafios diários. Então, é como você disse, né? Às vezes o cliente chega, né? No meu caso, que trabalho com verdura, com os legumes e com fruta, né? O cliente, ele chega no mercado, às vezes ele vê uma fruta muito madura, diz, nossa, mas por que será que não está tão maduro? Você sabe que a fruta, ela depende de um certo tempo para ela crescer. Então, se você colher antes, ela não tem tamanho. Se você deixa ela ficar no tamanho correto dela, ela fica muito madura. Se você colhe antes, ela fica madura, fica pequena. Então, você entende que é complicado, entendeu? A gente poder entregar para o cliente um produto assim de qualidade, com uma excelência, com uma bonito, né? Que o cliente enche os olhos. A gente está passando por um momento bem delicado para conseguir entregar isso, sabe? Sim. Na parte e em todos os sentidos. Nos legumes também é assim. Eles se espera madurar para ficar bem amarelinho ou bem vermelho. Eles chegam a murchar porque daí muito sol, muito calor. Então, assim, se você colhe antes, daí fica verde. Então, assim, se você colhe antes, fica verde, o cliente fica chateado. Por que não esperou madurar? Se a gente deixa madurar, fica, talvez, né, com uma mais aparência... murcho. Fica murcho, entendeu? Então, assim, é uma situação bem delicada que a gente vive, sabe, na roça. Lucélia, mas com tudo isso, né, com todos esses desafios que são enfrentados por vocês... do modo geral, né? Mas acaba chegando aqui um momento que você superou muitos desafios e chegou num potencial junto com o seu esposo, obviamente, né? No trabalho, em família, e levou o seu nome o Sebrae levou seu nome a um patamar assim enfim, que foi tendo visibilidade. Essa parceria com o Sebrae ajudou muito isso, não é, Lucélia? Sim, ajudou, né? Sim. Porque, como eu disse, né, a gente não tinha um conhecimento técnico, né, de como fazer as coisas. E o Sebrae, ele é assim. E ele ensina a gente desde ter a orientação, desde
plantar até comercializar. Até né? comercializar, né? Então, assim, é como se, como eu disse, a nossa empresa, trabalhar na área rural, ela é uma empresa. E nós que estamos aqui, que moramos no sítio e que temos a agricultura familiar, é assim, igual quem tem grandes fazendas, grandes plantações, eles têm 3, 4 máquinas, em grandes máquinas, tem 3, 4 funcionários que estão ali trabalhando. Então, mesmo assim, o patrão tem que estar ali fazendo uma supervisão, né? Sim. Mas nós que somos da agricultura familiar, o empregado é nós. Aham. Então, o empregado é eu, né? Quem faz isso é eu, quem faz aquilo é eu. Porque, assim, temos alguém que ajuda, temos parceiro? Temos, mas a gente tem que ficar junto, né? Existe um velho ditado e que sempre eu acredito muito e que, assim, é o olho do patrão que engorda os bois. Exato. Porque, assim, não adianta uma pessoa chegar para você e falar, olha, tem algo aqui no estúdio que não está funcionando. Mas se você não sentar aqui um dia e não ver o que é isso que não está funcionando, o que é isso que tem que melhorar, você não sabe como que você vai resolver. Exato. Então, a mesma coisa é nós lá na roça, entendeu? A empresa é nossa. E na agricultura familiar, olha, você vê, eu tenho eu planto pepino japonês, hoje, né, eu planto pepino japonês, eu planto o moranguinho, eu planto a pitaia, eu planto o tomate, eu planto os pimentões coloridos, tem o café, né? Desse café, como eu disse para você, nós fizemos, antes nós tínhamos o café tradicional. Com o tempo nós fomos mudando. Hoje eu faço parte do grupo das mulheres do café, de Pinhalão. Então, nós temos da Amo Café, nós temos também o café especial. Então, assim, a gente tem que estar junto para que tudo isso aconteça. Então, o Sebrae foi uma chave, uma peça importantíssima para nós. Como eu disse, foi o Sebrae, junto com o Senar, junto com a IDR, né? Sim. Que a gente conseguiu ir absorvendo, e aprendendo, e melhorando, né? E erros... Um degrau por vez, né? Isso, um degrau por vez. Cada dia um degrauzinho. Às vezes vai para frente, às vezes dá um pezinho para trás. Volta um pouquinho, né? E assim a gente vai. Sim. Mas eu acredito assim, tudo aconteceu graças a eles. E essa organização que vocês proporcionaram para vocês mesmos, né? Essa monitoração do próprio trabalho, porque é que nem você disse, por exemplo, eu estou aqui no estúdio desde as 7 horas, que a gente vai fazendo os ajustes que precisa fazer. Hoje está sendo gravado o 9º episódio e a gente fez vários tapes antes de começar realmente a gravar. E a gente errou muito, ainda temos coisas para melhorar, como a gente vai aos poucos melhorando os equipamentos, melhorando as qualidades, o meu filho vai melhorando como técnico, a gente vai melhorando como entrevistador, e as coisas vai fluindo. Mas como a gente está dizendo, se a gente não monitorar enfim, fazer esses cronogramas de trabalho realmente, e monitorar a gente mesmo, né? Não se dá o luxo às vezes de só relaxar e descansar e esperar que as coisas aconteçam, né? Não é assim, né, Lucélia? Principalmente vocês. Não né? É assim. Porque plantou, vai nascer, né? E assim, né? Eu sempre digo que tudo é muito desafiador, porque você vê, você planta o café. Só que o café, se você não quiser trabalhar sábado e domingo, você não precisa. Aí você monta uma estufa. Uma estufa, ela exige de você 24 horas, eu não digo, mas pelo menos o dia todo. Pelo menos o dia. E sábado e domingo, feriado, Natal, Ano Novo, tudo. Sim. Então, mas eu tenho pessoa, porque assim, a pessoa trabalha de empregado, às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu tenho que fazer hora extra. Mas no sítio nós fazemos hora extra todos os dias. Mas eu tenho que trabalhar sábado. No sítio nós trabalhamos sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, todos os dias. Todos os dias. Então, assim, mas vocês nunca param para descansar? Paramos, só que assim, quando um para, o outro tem que estar na ativa. Sim. É como se fosse um plantão. Um sai, o outro entra, um sai, o outro entra. Entendi. Porque as estufas são assim, com esse calor que estão agora, que está esses dias, é água que tem que soltar 4 vezes por dia. 4 vezes por dia. Então, daí você vê, se não tiver uma pessoa, se a pessoa sair e não colocar água, a hora que chegar lá, tá tudo morto, né? Então, assim, disciplina, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter foco. Eu sempre digo, disciplina, foco e ter fé.
Ter fé que o negócio vai dar certo, que vai dar certo, e que assim, um errinho deu, dá um pezinho para trás, e não, agora vai, volta para frente. Já teve casos da gente plantar a estufa, a estufa tá toda bonitinha, de repente deu um probleminha, tem que fazer o quê? Tirar, de fazer começar tudo do zero. É triste, é ruim? Mas nós não temos outra opção. Isso. Ou a gente volta para trás e recomeça, ou é aquilo que a gente falou. A gente chega uma hora na vida da gente que a gente tem que pensar assim, eu não tenho tempo mais, eu não tenho tempo, eu não tenho energia para que as coisas deem errado na minha vida. As coisas têm que dar certo. Então, quando dá um errinho, não tem que a casa cair, desabar e o mundo acabou. Não, dá um passo para trás e recomeça. Né? Impulsiona novamente. Isso, e ter fé que vai dar certo. Porque, mas para mim dá tudo errado. Mas errado dá para todo mundo. Isso. Sempre dá errado. Né? Porque assim, igual... você comentou, né? Para mim hoje, né, chegar numa final das mulheres de negócio, né, que é o prêmio do Sebrae, que eu participei, é fácil dizer que você sobe lá num palco e recebe um certificado, né? Recebe um prêmio. E tal. Mas você tem que entender o caminho que você teve que percorrer para tudo isso. Exato. Entendeu? Não é só subir lá e ter o Foi reconhecimento. Gratificante, mas você conhece todos os perrengues que teve que passar. Isso, e foi perrengues, e põe perrengues nisso. Né? Então, assim, até uma das coisas que eu digo assim, Lucélia, qual foi o teu maior perrengue? Teve uma vez, a segunda estufa que nós plantamos. Deixa eu pensar se foi a primeira. Não, foi a segunda estufa. Nós montamos a estufa. Do ladinho da estufa tinha um pé de eucalipto. Daí a gente sempre pensava, acho que nós tínhamos que tirar esse pé de eucalipto antes da gente montar essa estufa, porque senão esse pé de eucalipto vai acabar caindo em cima da estufa. Meu Deus. Não, mas daí chegou o material da estufa, chegou a hora de fazer a estufa, foi lá, sabe aquela coisa que você às vezes... a gente, como eu sempre digo, a gente tem que cuidar para a gente não desperdiçar no molho e economizar na carne, né? Foi o que aconteceu com a gente, entendeu? Depois da estufa toda pronta, meu esposo falou, eu acho que nós vamos cortar. Terminou a estufa hoje, amanhã nós vamos cortar esse pé de eucalipto, porque senão esse pé de eucalipto vai cair em cima da estufa. Beleza, vamos lá cortar. Chegou na hora de cortar esse pé de eucalipto, eles fizeram o corte errado. Em vez do eucalipto cair para lá, adivinha em cima do que o eucalipto caiu? Ai, meu Deus do céu. Em cima da estufa. Em cima da estufa. Que tinha sido feita ontem. Daí tem coisas que você pensa assim, e agora faz o quê? Morre de chorar? Não. Se a estufa tivesse sido construída há 3 anos e agora que nós resolvemos cortar o eucalipto, beleza, dava até para entender. Mas uma coisa que a gente não entende, se a estufa terminou hoje, nós cortamos o eucalipto amanhã. Por que nós não fizemos isso antes? Então, tem coisas que, às vezes, é aquela regra... Tem uma regra que eles dizem, né? É a regra do minuto. Por que nós não paramos 1 minuto, segundos, e não pensamos? Vamos fazer isso antes de terminar essa estufa. Isso. Gente, era coisa de 1 hora, e ela cortava e não dava todo... Não tinha tido transtorno, né? Nervoso, porque a gente fica nervosíssima, porque imagina aquilo cair em cima da estufa, ou cair em cima das pessoas, né? Então, assim, é todo um filme que passa na tua cabeça. Desnecessário, né? Então, assim, olha, para a gente chegar numa final, dizer, olha, tem perrengue, tem dificuldade, mas é aquilo, a gente tem que ter fé. Sim. E tem que acreditar. Mas é só comigo que acontece? Não, é comigo e com todo mundo, porque se for com quem você conversar, é sempre perrengue atrás de perrengue. Né? Todo mundo tem a batalha ali do dia a dia, um leãozinho para matar mesmo, né? Um leão? É um leão e um boi com chifre tudo, todo dia. Ontem, como que eu vi? Teve uma moça que ela falou um negócio que eu achei muito interessante. Meu Deus, se fosse eu só engolir um boi com chifre tudo bem. Mas o pior como que ela disse? É as antas que eu tenho que desviar e é das cobras que eu tenho que correr. Meu Deus. Então o sítio é mais ou menos assim, entendeu? As antas que tem que desviar, né? Correr, e as cobras que tem que desviar. Meu Deus do céu. E os leões e os boi com chifre. E daí no sítio é tudo, né? Leão, anta, é cobra, é tudo, né? Tem que estar se desviando de todos esses desafios, matando os...
E ter fé, né? E ter fé e ainda acreditar que você vai passar por tudo isso, vai chegar lá na frente e ainda vai vencer, né? E eu acho que uma frase que você falou que é muito, muito importante. Não desistir, né? Não desistir, né? Porque entrar pro quarto e chorar, talvez só por um momentinho, mas volta lá fora mas e precisa. Vamos. Mas eu vou te falar. Eu sou uma pessoa que assim, ó, eu tenho comigo assim, tem dias que eu digo, tudo que eu preciso no final do dia é de um banho, cama e choro. Daí eu durmo, para no outro dia eu levantar mais forte. Porque a gente precisa dizer que ninguém chora, dizer que ninguém fica triste. Não tem como, né? Tem horas que você vê o mundo se desabando. Isso, nós temos emoções, né? Meu Deus. Sim, mas é aquilo que eu disse, você tem que pensar. Não, é hoje, amanhã é outro dia. Existe aquele velho ditado, hoje eu não devia ter levantado da cama, e hoje foi meu dia, eu não devia ter levantado da cama, mas levantei, fiz o que eu fazer, agora vou voltar, vou deitar, vou tomar meu banho, vou deitar, vou chorar, e amanhã respira fundo e bora, porque a vida continua. A vida continua, né? E vamos para cima, né? Célia, e essa indicação sua, primeiro aqui no Paraná, foi a primeira indicação, depois a nível do Sul, ou como é que funcionou essas indicações da premiação? Então, teve a indicação que foi a regional, né? Regional. Que foi a indicação que, no caso, que era do Paraná, né? Daí a gente teve essa indicação, daí nessa indicação eu fiquei em primeiro lugar, né? Sim. Tipo, digamos, acho que foi dos municípios, né? Sim. Aí eu fiquei no primeiro, nós ficamos no primeiro lugar. E teve o primeiro lugar do rural, do MEI e do micro, né? Empreendedor. Então nessa eu fiquei em primeiro lugar. Daí teve as indicações a nível regional, né? Sim. A nível regional, que foi a região sul, né? Essa também eu consegui ficar em primeiro lugar. E daí teve a nacional. Daí na nacional eu não consegui passar. Porque daí tem várias, tipo assim, foi uma pessoa muito merecedora, né? Ela é do Pará, uma produtora rural também do Paraná, do Pará, que ela planta orgânico. Então, assim... Sim, muito merecedora. Muito merecedora, porque o Pará também, eles têm muita ação, né? Tipo assim, como que eu vou falar? Tipo assim, para reciclagem, para reaproveitamento, nada se perde. Você vê que lá de um coco, eles tiram o coco, eles fazem óleo de coco, eles fazem o doce de coco, e da casca do coco eles fazem um artesanato. Daquele pozinho que sai do coco vira um adubo. Então, assim... aproveitam tudo. Tudo. E daí, assim, a gente vê que aqui no Paraná, na nossa região sul, a nossa região, ela é muito rica, né? Sim. Eu digo que a nossa região, ela é muito rica. E a gente não... Por ter essa riqueza de alimento, essa riqueza de água, então a gente nunca teve muito esse reaproveitamento, né? Sim. E daí é algo que é o diferencial deles. O diferencial deles é que, como, digamos assim, o norte, lá o nordeste, por ser, né, todo mundo sabe, ter as dificuldades com a alimentação. Hoje o norte, o nordeste, também mudou muito, né? Eles têm, graças a Deus, assim, os apoios que eles têm também, mudou muito. Então, assim, ela foi muito merecedora. Mas eu fico muito orgulhosa de mim, né? Porque nós todos ficamos. Porque você imagina, para mim, ter um reconhecimento desse, faz 3 anos que eu estou na minha área, né? Mas eu digo assim, eu atribuo isso, né, a prefeitura local que deu esse apoio, né, para os produtores rurais, trazendo o Sebrae, trazendo o Senar, trazendo o IDR. Então, a gente tem tudo isso aqui na nossa cidade. E o que eu vou dizer? Se não fosse o apoio deles, entendeu? Os cursos deles, eles estar junto comigo, me ensinando, me orientando, eu não teria conseguido chegar, né? Sim. E é aquilo que eu digo, como eu não tinha experiência, eu tentei aplicar ao máximo tudo que eles me ensinavam. Eu acho que foi, por exemplo, a prefeitura disponibiliza o suporte. Isso. E você se utilizou desse suporte. Isso mesmo. Né? Porque, bom, enfim, a gente temos muitas pessoas que vão surgir várias oportunidades, vai se abrir várias portas, mas a pessoa não quer passar por elas, né? Por essas etapas de aprendizado,
Algumas pessoas por achar que já sabe tudo, outras por ociosidade, mas no teu caso não. Você falou, não, eu preciso aprender, eu quero aprender e vou para cima. Vou aprender, é bem isso. E assim, né, eu sempre digo uma coisa muito importante. É muito importante que as prefeituras tenham essas parcerias. Mas é mais importante que a população ela saibam aproveitar, né? Porque muitas das vezes é assim, mas é que eu não tenho tempo, mas é que assim o tempo nosso é nós que arrumamos. Sim. Porque uma pessoa que trabalha o dia todo, um homem que trabalha o dia todo, uma mulher que trabalha o dia todo e resolve fazer uma faculdade aos 50 anos, ela tem que trabalhar durante o dia, ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que cuidar do trabalho e ela tem que fazer a faculdade dela à noite. E se precisar, na madrugada ela tem que fazer um trabalho. Então a gente também tem que pensar que se a gente quer crescer, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter tipo aquela garra, aquela vontade de querer e achar o tempo e buscar o tempo, porque assim, não adianta também às vezes tipo, a prefeitura não, tipo, não sei, eu não tenho, entendeu? Tem a oportunidade, assim, é imprescindível as prefeituras locais terem essas parcerias, mas os produtores, né, no caso, a população saber aproveitar os cursos que são oferecidos, né? E Sim. principalmente hoje em empreendedorismo, você vê, eles dão um curso de costura, a pessoa vai lá, ela faz a costura, mas eu vou fazer o quê? Gente, hoje em dia, se você abrir uma porta na tua casa e fazer pequenos concertos, você começa com pequenos concertos, você tem dali uma renda principal para tua família. Sim. Né? Então, a mesma coisa o IDR. O IDR ensina muito a gente no que a gente o que a gente gasta de insumo, de adubo, de enfim, lá no nosso sítio. Sim. Então a gente economiza muito. O dinheiro que a gente economiza vem para a nossa casa. Exato. Né? Mesma coisa os cursos que o Sebrae já são bem profissional os cursos que eles dão, mas eles dão curso de venda, eles ensinam você desde a comercializar, desde o plantar até comercializar. Sim. Mas eu não sei, eu não tenho paciência, eu não tenho feeling para isso. A gente é assim, a gente tem que saber que a gente tem que ter feeling para aquilo que a gente precisa fazer. Não tem... Ninguém nasce, às vezes, sabendo fazer as coisas. Mas as pessoas, elas treinam. Né? Elas Exato. treinam. Entendeu? Igual plantar morango, eu nunca plantei. Eu tô lá batalhando, aprendemos um pouquinho, estamos batalhando dia por dia. Exato. Né? E mesma coisa, esses grandes... né? Eu trabalho, né, na agricultura familiar, mas eu vejo assim, quem tem essas grandes fazendas e trabalham com grandes, né, soja, milho, tem desafios todos os dias. Né? E estão ali, aplicou, não deu certo hoje, eles vão atrás para ver o que vai dar certo amanhã e assim vai. Então, a mesma coisa somos nós. A gente tem que, não é porque a gente está aqui no sítio, né, que a gente pensa, eu não, né, não tenho oportunidade para mim. Tem sim. Tem. Mas força nós de temos vontade, né? Nós temos que se dedicar. Nós temos que se dedicar, ter disciplina, achar tempo também. Porque senão a gente não consegue fazer nada, né? Esse desejo, né? Que tem que nascer ali, o desejo. E aí, como você falou, levanta cedo e calça a cara, como dizem as pessoas, né? E vamos pra luta, né? E vamos pra luta. Vamos lutar. Literalmente, é isso. E essa indicação, ela criou-se uma visibilidade para Jabuti, né? Enfim, como você falou, você ficou muito orgulhosa de ter recebido essa premiação, mas nós todos, né, acabamos ficando muito orgulhosos por você, porque, poxa, representar, né, a nossa cidade, representar o nosso estado, representando assim, foi imprescindível. E nós estávamos falando com a Juliane, né? Um abraço para a Juliane, ela é, né, uma menina muito bacana de conversar, enfim. E ela falou assim, olha, Ismael, a Lucélia é assim, uma aguerrida, né? Uma vencedora, uma guerreira, que a história dela precisa ser contada, porque é uma agricultora jovem, né, assim, no ramo, e que superou grandes produtores que estão há anos, né, assim, mas pelo fato de você ter ouvido, né, ter entendido o que precisava ser feito, né, Lucélia, porque isso que é fundamental, né, entender o que tem que ser feito. Eu falo pelo estúdio nosso aqui. Eu tenho esse projeto do estúdio já fazem 8 anos que eu projetei o estúdio fazer. Mas assim, as circunstâncias, as coisas, elas foram
adiando, até que chegou esse ano e eu botei na cabeça que eu precisava fazer. Porque assim, a gente estava passando por um momento de saúde delicado e o meu filhinho tinha nascido prematuro ano passado, e ele nasceu de 6 meses, com 856 gramas, né? E 30 centímetros. Aí era tão transparente ele, assim, né? Frágilzinho, né? E aquilo foi assim uma luta muito grande, porque ele não tinha chance de viver, né? Antes dele nascer, o médico até falou pra gente, a chance dele nascer vivo é muito pequenininha, tem menos de 1% de chance. E ele nasceu vivo, e ele foi lá para a UTI, ficou 74 dias na UTI. E cada dia que a gente entrava lá, cada momento, cada hora, de 3 em 3 horas, a gente podia entrar lá para ver, a gente via as evoluções, sabe? No primeiro momento eu cheguei lá e eu vi que ele estava com a barriga muito grande no primeiro dia. E eu falei para a doutora, por que a barriga dele está tão grande, né? E o resto do corpo dele é tão pequenininho? Ela falou, Ismael, a barriga dele já está formada. Os órgãos principais ali já estão formados. É que o restante do corpo ainda não. Então, assim, ele está desproporcional. Não é que a barriga está inchada ou grande. Mas o corpo vai crescer e você vai ver que vai normalizar. Ele vai ficar, né, normalzinho. E cada dia que a gente entrava, cada hora que a gente entrava, a gente via a evolução, né? E daqui a pouquinho tirou o oxigênio que estava no CPAP, daí só ficou na incubadora, o oxigênio da incubadora, daí daqui a pouco já teve o primeiro dia que tirou lá de dentro, né? Daqui a pouco ele já estava mamando, daí passou mais uns dias, ele já foi liberado para o quarto, e daí passou mais uns dias, ele veio para casa, e agora ele já começou a dar os primeiros passinhos, né? E fazendo a gente sorrir muito, né? E assim, eu tiro isso como lição para a nossa vida, porque o Arthurzinho, ele não desistiu, né? Aquele bebezinho, ele não desistiu, sabe? Ele lutou para viver, né? Ele lutou para viver. O pessoal ali do hospital falava bem assim, o Arthurzinho é o nosso príncipe, é o nosso guerreirinho, porque ele era o mais frágilzinho de todos, mas era o mais saudável, sabe? E ele chorava alto, ele era bravinho, né? E enfim, quando ele saiu dali, hoje, né? Até agora, né, filho? Ele ainda é assim, né? Estraladinho, né? Bravinho e tal, né? E a gente ri, né, da situação, porque, poxa, a gente viu a situação que ele nasceu, foi tão assim, tão terrível, né? E quando chegou esse ano, né, que foi essa virada de chave na nossa história, que eu falei, nós vamos montar o estúdio, porque faz 8 anos que eu estou ensaiando e não colocamos isso em prática. E aí, conversando com amigos, conversando com pessoas, e alguns patrocínios, alguém foi ajudando aqui e ali, e hoje a gente já está com o estúdio montado, e daqui para frente a gente vai continuar trabalhando. Mas eu me inspiro nessas histórias como a sua, e na história do Arthur, né, de lutar para viver, para crescer, né? Não pode parar, né, Lucélia? Não pode parar, não pode. Exatamente isso. A gente, se a cada desafio que a gente enfrentar, né, a gente passar, eu digo, a gente não souber enfrentar, a gente desistir, a gente sempre vai ser assim, ter aquela frustração, né? Porque, por que eu não tentei? Então, assim, dizer que é fácil, mentira, entendeu? Ninguém diz que ia ser fácil, né? Rapadura é doce, mas ela não é mole. Não é mole. Então, por aí você já, né? Aí eu penso assim, a gente, desafio vai ter? Vai. Dificuldade vai ter? Muita. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que ter um foco, olhar para cima, erguer a cabeça, entendeu? Eu leio, eu procuro ler muitas mensagens positivas, e eu procuro ter perto de mim pessoas com energia positiva, porque assim,
Eu acredito muito que pessoas com iluminada, pessoas com uma energia positiva, que tem foco, que pensa igual eu, só vai me levar para frente. Isso. Agora a gente está exato. perto de pessoas que pensam um pouco diferente, a gente acaba que a gente desiste, entendeu? Então assim, a gente tem que ter o caminho da gente traçado, a gente tem que ter o foco da gente, a gente tem que entender aonde que a gente quer chegar. E a gente tem que lutar para isso. Sim. Né? Se você sabe que você está fazendo a coisa certa, de forma honesta, trabalhando com seriedade, com sinceridade, não tem por que as coisas darem errado. Porque as pessoas que fazem as coisas séria, certa, com determinação, não tem como dar errado as coisas. Exato. Você já viu uma pessoa que faz tudo assim e dá errado? Não, difícil. Não é difícil. Só que assim, passar por dificuldade? Passa, todo mundo passa. Nós vamos passar, você vai passar, você montou o estúdio, vai ter momentos mais, entendeu? Tudo vai ser superação. Exato. Só que você tem que ter o teu foco e seguir em frente. Porque se você desistir na primeira, não vai ter, entendeu? Pode ser, você vai ser um advogado, você vai ter momentos difíceis, vai ser veterinário, vai ter momentos difíceis, você, como agricultor, vai ter momentos difíceis. Sempre, se tudo você desistir, a pessoa fica como? E você falou dessas energias negativas que às vezes nos cercam, algumas. Isso a gente tem que se afastar mesmo, né? Porque tem que se afastar. Porque o negativismo das pessoas acabam deixando a gente um pouco também negativo, né? E, por exemplo, a gente vai pensando que isso vai dar certo, vai dar tudo ok e tal. De repente você encontra uma pessoa que se frustrou e ela não acredita mais naquilo. Aí ela vai rebater a sua fé, o que você está crendo que vai dar certo. E se você deixar aquilo de coração, realmente você para. Para, mas você, assim, eu vou te falar, você para em todos os sentidos. Daí. Porque você vira uma pessoa que você começa a ter medo. Você tem medo Isso. de tudo. Você tem medo que se você for trabalhar não vai dar certo. Se você for um motorista não vai dar certo. Se você for estudar, você não vai tentar porque não vai dar certo, você vai reprovar. Então, assim, a gente não pode ser assim. Porque Isso. a vida, a gente tem que entender que em todas as áreas, em todos os segmentos, dificuldades sempre vai ter. Né? Igual eu digo, se eu for pensar por todos os perrengues que eu já passei, meu Deus do céu, eu tinha tudo para desistir. Sim. Né? E ainda mais não tendo experiência. Sim. Porque a gente, igual eu te disse, a gente chega uma hora na vida da gente que a gente não tem muito tempo, nós não temos idade, nós não temos energia pra gente ficar errando. E quando você vê uns perrengues acontecendo na tua vida, tem hora que você pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu tô no caminho certo? Então, eu falo bem pra você, essa premiação, esse reconhecimento, pra mim, foi sabe aquela energia que você precisava, aquele gás que você precisava, aquilo? Não, graças a Deus, eu estou no caminho certo. Eu tenho que continuar. Lógico que eu tenho que melhorar. Eu tenho que buscar ler, eu tenho que buscar estudar, eu tenho que buscar um curso, porque a vida da gente é assim. Sim. Né? Hoje, constante. você não pode estar aqui, né, e, não, tá certo, se acomodar. Estagnou. Gente, você tem que estar sempre crescendo, sempre melhorando, sempre inovando, né? Igual nós que estamos na agricultura. Meu foi passinhos, mas você vê, eu plantei o café. Do café, eu tinha o café tradicional. Do café tradicional, eu passei para o café especial. Do café especial, agora eu vou para o café orgânico. Porque, assim, o futuro, eles só falam em 2030, 2035, somente orgânico. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouquinho de visão lá da frente, do futuro. Mas o convencional não vai existir? Vai. Mas eu acredito muito que a gente tem que ter os dois. Porque vai chegar uma hora que nós vamos ter perfil de cliente para os dois, e vai ter cliente que paga mais. Mas o cliente... E hoje a gente vê que o cliente paga mais para ter o orgânico. Exato. Então, assim, por que não? Se nós estamos ali, nós estamos é o mundo nosso, é a nossa realidade, por que não começar de pouquinho? Isso. Né? Então, exatamente. assim, o que eu digo assim, a gente não pode ficar só naquele comodismo. Eu planto, aquilo que eu planto ali, tá bom, é aquilo. Não, a gente tem que pensar que o mundo está querendo, que o cliente, porque eu trabalho com o cliente, então eu tenho que atender o que o meu cliente quer. Exatamente. Né? Sim, e a demanda, né? E a procura, enfim, isso vai fazendo você se adequar, né, às necessidades. Aos pedidos dos clientes, porque assim, a gente tem os clientes pedem e você tem que ir se adaptando, porque senão se o cliente está pedindo, ele tem confiança no teu trabalho, ele gosta do teu produto e você não muda, sabe o que vai acontecer? Ele vai procurar um outro fornecedor. Vai. Se eu já tenho o cliente que é o mais difícil, né? Então, por que eu não fidelizar esse cliente? Isso, exatamente. Eu já tenho o cliente que é o mais difícil.
né? E aí vou proporcionar a ele a qualidade do que precisa, né? Isso mesmo. E essa é uma frase que vai ficar marcada, que eu acho que é importante, né? Porque realmente o cliente, a minha esposa, eu vou falar novamente dela aqui, né? Ela ontem eu falei, eu vou falar novamente, ela é confeiteira, boleira, enfim, faz salgado, faz de tudo, né? E até criar seu nome, né, para realmente vender isso, né? E ela e a irmã dela lá de Conselheiro Mairim, que inclusive ela tem uma padaria lá, minha cunhada. E assim, eu vejo o quanto que elas se dedicaram para aprender e para fidelizar. Né? Ter credibilidade. Credibilidade. Então, eu lembro de uma situação há um tempo atrás, né? Que uma pessoa pegou e falou assim: nossa, mas a Juliana só faz bolo de recheio de abacaxi, não foi isso, né, filha? Só faz bolo de recheio de abacaxi? Daí ela pegou e falou assim: não, porque a maioria do pessoal pede de abacaxi, mas eu faço 2 amores, eu faço de morango, eu faço do que você pedir, né? Qual é o sabor que você quer, né? Então é exatamente isso. O cliente é o mais difícil. Se você tem, aprimore para que você possa entregar o que aquele cliente está exigindo. Senão, o concorrente vai pegar o teu cliente. É isso, eu penso assim, porque se a gente não mudar, vai chegar uma hora que o cliente, entendeu? Ele precisa, o cliente está buscando, ele está, inclusive, falando para você, faça assim, que eu estou precisando disso, eu tenho mercado para isso. Se você não faz, ele vai ter que procurar para ele atender o cliente dele. Exatamente, né? Isso é muito legal. E aí a área rural ali do empreendedorismo família, né? Como nós já dissemos lá no início, essa monitoração que a gente faz, essa adaptação que a gente precisa fazer, enfim, para conciliar tudo isso, né? E chegar num ponto que você e seu esposo falam a mesma língua, né? Entende igual, vê igual, né? Para chegar nos mesmos objetivos. E aí é óbvio de que às vezes vai haver um vai ter um ponto de vista, o outro vai ter o outro ponto de vista, mas vai chegar num determinado senso comum para poder melhorar, né? Isso mesmo. A propriedade, a plantação, né? Enfim, todos os aspectos da... E eu até comento assim com meu esposo, porque assim, nos cursos que o Senar foi lá no sítio, né, para poder dar para os produtores, no curso que nós fizemos do Sebrae, né, o que eles falam? Vocês têm que entender que nós estamos ensinando vocês para vocês tocarem uma propriedade, como tem que ser. Então, as coisas é assim, resumidamente, é igual um professor. O professor, ele já estudou, ele está dando aula, ele está fazendo uma pós, ele está fazendo um doutorado. O aluno vai para a escola, ele faz se ele quer. Ele aprende, ele está ali, o professor está para ensinar. Agora, se ele aprende se ele quer. Se ele não quer, o professor não tem o que fazer. Sim. Então, é a mesma coisa nós no sítio. Eles falam, nós estamos ensinando vocês para vocês aplicar na propriedade de vocês. Não adianta nós virar as costas e vocês... eu não vou fazer, não quero fazer. A propriedade é de vocês, é uma opção que vocês têm. Ou vocês faz bem feito, ou faz médio, ou não faz. E a realidade é essa. Então, você vê, às vezes, as pessoas elas vêm de longe para eles darem curso, porque aqui em Jabuti, normalmente, é meio longe, assim, né? As pessoas vêm de Jacarezinho, né? Vêm de Santo Antônio, até para ir na propriedade, para dar o curso para o produtor, e muitas das vezes o produtor virar e falar, eu não vou fazer nada disso. Né? Mas é uma opção que a pessoa tem, né? Porque o município está oferecendo, né? Uma opção da pessoa melhorar como pessoa, melhorar a propriedade, ser um empreendedor, porque assim, ter o teu reconhecimento pelo seu trabalho. Exatamente. Mas aí são escolhas que o produtor tem que fazer. Tem que agarrar ali, né? E para mim foi muito importante eles virem na propriedade, porque daí eles vêm, eles explicam. No caso, para mim e para o meu esposo junto, nós dois estamos entendendo. Então, tem horas que, como você disse, tem horas que ele fala, vamos fazer assim? Eu falei assim, não, mas eles explicaram no curso que não pode ser assim. Daí ele repensa. Mas dá para fazer. Você sabe que no curso eles explicaram assim, mas se você quer fazer, você faz do jeito que você acha que fica melhor. Ele repensa e vê que realmente, né, foi nos ensinado daquele jeito, vai fazer do jeito, não é eu que estou falando, foi nos ensinado e o correto é daquele jeito. E uma coisa que eu sempre digo também assim, hoje, antigamente, assim, no sítio, era muito difícil, assim, para a mulher, sabe? Porque a mulher, o que tinha para fazer? Era muita lavoura branca, que eles chamavam, né?
Sim. Então, assim, era complicado o espaço para a esposa. Então, assim, a esposa foi assim, a mulher ela foi lutando aos poucos para ela ir ganhando o seu espaço, né? Porque assim, ó, normalmente o esposo que tomava frente de tudo, fazia todas as coisas, o dinheiro, a mulher nunca via dinheiro, nunca via nada, né? Porque o esposo pegava dali, ele fazia, né, comprava o que tinha que fazer, comprar e nunca tinha, digamos assim, a mulher nunca tinha dinheiro. Com o passar dos tempos, você vê que as mulheres elas foram o quê? Virando umas empreendedoras. Elas daí faziam coisas assim, criavam um frango no sítio, vendia. Isso é empreender. Vendia ovos, bordava e vendia bordados. Né? E as coisas com o tempo foram assim desenrolando, as mulheres foram, né, tipo, tomando o mercado, né? Hoje você vê que as mulheres nas estufas, elas trabalham perfeitamente numa estufa e fazem tudo certinho, desde tudo que um homem fazia, desde plantar, igual plantar uma lavoura de milho, o homem fazia uma lavoura de milho e até comercializar. Hoje a mulher pega uma estufa, digamos, e vai até comercializar. Então, ela começou aos poucos, entendeu? Cuidando de uma galinha, vendendo os ovos. E hoje, se você for ver, ela consegue plantar um milho e até comercializar. Comercializar. Por Sério, quê? peço para você só ajustar um pouquinho o microfone, assim. Isso, assim. Olha, eu vou falar uma coisa. Inclusive, eu quero aqui mandar um abraço para uma pessoa que sempre acompanha as nossas gravações, que é a Michele Brito, lá da PA Modelo. Ela e o esposo, Oséias, eles têm estufa lá e eles postam vídeos e tal, né, filho? E também ela é uma empreendedora também, que eu acho, assim, fantástico, porque eu quero tocar nesse assunto. Oi? Eu conheço a Michele. Conhece? Conheço. Eu tenho uma admiração enorme pela Michele. A Michele. Eu quero tocar nesse assunto novamente, porque eu acho de suma importância a mulher conquistando esse espaço, sabe? Porque, assim, nós temos, infelizmente, por muitos anos, nós tivemos uma cultura muito machista, né? Uma cultura muito, assim, no sentido mais ruim da palavra mesmo, né? De que a mulher ela era muito oprimida, né? No sentido rural ali, né? Era muito oprimida. Ela, não, é só lavar sua roupa, lavar as roupas dos filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e filhos, né? E, enfim, e a mulher ficava aprisionada sobre aquela condição. E o tempo passa, as coisas se modernizaram, a mente a mente dos homens também foi entendendo, né, que o grande valor que tem de você parar e escutar a esposa. Eu falo isso com muito orgulho, de parar para ouvir a minha esposa. Quantas vezes eu estava errando em algumas decisões e a minha esposa falar para mim: amor, não tá legal, esse não é o caminho, vamos fazer assim e tal. E eu parar, analisar e falar: realmente não tá certo. Então, assim, esse espaço que a mulher ela vai tomando, né, a partir dos anos, vai mudando muitas coisas para melhor. Porque, pensa bem, hoje a gente tem você aqui no nosso estúdio que representou o sul do estado, do país, na verdade, e que só o fato de você ter ido lá a Brasília, né? Só o fato de você ter ido lá a Brasília, junto com outras mulheres também, que empreenderam nos seus estados, e que, poxa, vocês já são mega vencedoras. E eu acredito que, por exemplo, a Michele, ela se viu representada, né? Uhum. E tantas outras mulheres aqui do município se sentiram representadas, porque falou: poxa, que top, que legal que uma mulher conseguiu atingir aquilo que muitas vezes era abortado, era cortado. A mulher não tinha essa chance, né? E hoje, graças a Deus, né, que muitas mentes foram abertas, né, de entendimento, porque eu vejo que há um versículo na Bíblia que eu acho maravilhoso, até gostaria de ler aqui, se eu conseguir encontrar rapidinho aqui, que eu acho maravilhoso sobre isso, que fala sobre a mulher de uma forma tão maravilhosa, que
fica assim muito claro, né, sobre esse entendimento. Deixa eu ver se é aqui. Por favor, filho, se você puder colocar para mim. Não sei se a Lucélia quer café também. Eu quero. Quer? Eu amo café. Tá. Então, deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Porque esse espaço... Então, né, mulher... e falando da Michele, né? Nossa, eu tenho admiração pela Michele. Eu vejo os vídeos dela direto, eu mando mensaginha para ela para ver o que ela... A gente troca mensagem, entendeu? Eu pergunto para ela o que assim, ela usa lá nos... né? Porque a gente trabalha mais ou menos no mesmo segmento, né? O que ela usa nas estufas dela, né? Quando tem alguma coisa, daí ela sempre me dá umas dicas, né? Ela não é assim, porque a mulher, a gente tem que pensar que uma tem que inspirar a outra, Sim. Né? Uma tem que ajudar a outra. A gente não está numa competição, a gente está para se ajudar. E eu sempre sou uma pessoa que eu penso assim, se eu tenho uma estufa de pepino aqui em Jabuti, só eu, uma estufa de pepino, e eu quero que só a minha estufa de pepino produza. O meu vizinho pergunta, Lucélia, mas como que planta a estufa de pepino? Eu não vou falar nada para ele. Né? Eu penso assim, se várias pessoas tiverem estufa de pepino ou várias pessoas tiverem estufas de pimentões, o que vai acontecer? Nós vamos atrair compradores. Então, para o comprador vir com o caminhão dele na minha propriedade, numa estufa de pepino, ele vai achar difícil? Pega 20 caixas. Mas se eu pensar que várias pessoas têm estufas e que ele pode vir na minha propriedade, pegar 20 caixas, na da minha vizinha pegar 20 caixas, no outro vizinho pegar 5 caixas, ele vai vir. Sim. Então, nós temos que pensar que o que dá certo para nós, a gente tem que compartilhar com os demais. Isso. Porque a gente compartilhando com os demais, isso não é ruim para nós, não vai dar errado para nós. Exato. Muito pelo contrário, vai dar super certo. Porque assim, hoje, eu posso dizer que na região ali onde eu estou, na Serrinha, eu e as minhas vizinhas, o caminhão passa do CEAGESP pegando nossos produtos. Olha só. Agora, você acha que o caminhão do CEAGESP ele ia vir pegar só o meu produto? Mas para ele vir pegar o meu, ele pergunta, mas você tem mais uma vizinha? Mas você conhece mais alguém? Não, eu conheço. E se perguntar para mim, tanto que se perguntar, Lucélia, o que você fez para dar certo? Eu fiz isso. Lucélia, você conhece? Conheço. Porque eu acho que a gente tem que ser inspiração, a gente tem que inspirar as outras pessoas, a gente tem que se ajudar, a gente não pode pensar que eu não vou falar porque senão eu não vou ter comércio. Gente, tudo que nós plantamos aqui, a gente manda para São Paulo. Olha a população de São Paulo, o tamanho que é. Aquilo falta alimento, aquilo falta coisa. Exato. Então, por que não? Mesma coisa, um exemplo da Michele. A Michele, às vezes, ela tem um cliente, olha, quantas das vezes ela manda mensagem, Lucélia, eu tenho um cliente pro pimentão, ele está pagando X preço, você não quer mandar para ele? Às vezes eu não mando, porque eu falei bem a verdade, eu tenho que levar lá, sabe? Ela já sugeriu de vir buscar na minha propriedade. Olha. Você vê que coisa mais legal? Então, assim, a vida é assim. A gente tem que pensar que se a gente for unido, é mais fácil da gente vencer. Entendeu? Agora, por que ficar naquele individualismo, sabe? Não, é meu, eu não conto para ninguém, eu não mostro para ninguém, não vou falar para ninguém. Gente, não tem necessidade disso. Obrigado, filho. Muito obrigada. A Michele é uma amiga, né, já de alguns anos. A Michele e o esposo dela. E assim, até fica o convite aí, Michele, para a gente, né, entrevistar vocês aqui. Olha, porque legal. É muito legal a história deles. Muito legal, a Michele, né? Vai ter... Olha, principalmente assim, na área da agricultura. Assim, na área da agricultura, ela vai ser, o que eu posso dizer, vai dar muitas dicas, muita opção, muita dica, ela tem muito conhecimento, muito. Sim. Ela e o esposo têm assim, nossa, muito conhecimento. E para as pessoas que seguem, é bacana porque as pessoas vão poder conhecer as histórias, Exato, né? Porque é aquilo que eu disse, né? Às vezes, para a gente estar aqui tomando esse cafezinho, nossa, mal sabe, o cliente não tem noção, né, do que a gente passou, porque a gente tem que colher, a gente tem que levar para o terreirão, a gente tem que secar, é chuva que dá, é correria para cobrir, entendeu? Até esse café fica assim, né? Exato. Muitas das vezes tem cliente que toma e fala, nossa, que delícia de café, de outros, nossa, mas que café ruim, né? Então, assim, você agrada uns, não agrada outros, né? E a nossa vida é assim, só que a gente tem que entender que tudo que nós vamos fazer, que tudo que nós vamos colocar na nossa mão, primeiramente, a gente tem que colocar Deus na frente, energia boa, fé, e fazer tudo com amor.
Porque, assim, se o resultado não for tão bom para uns, vai ser para outros, se não for para outros, né? A vida é assim, a gente não consegue agradar a todos. Exatamente, né? exatamente. Mas a gente tem que ter aquilo dentro da gente, que a gente fez tudo que podia, né? O que estava dentro da nossa realidade. Porque tem coisas que estão fora da nossa realidade. Então, a gente também não pode sofrer por algo que a gente não tem na mão e não tem a condição, Exato. não tem a ferramenta, né? A gente tem que fazer o melhor dentro da nossa realidade. Exatamente. Eu estava vendo aqui, ó, diz assim, né, que a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Então, assim, quando Salomão escreveu essas palavras assim sobre a mulher, engrandecendo, né? Tem um outro que examina uma propriedade e adquire, né? Planta uma vinha e com o fruto das suas mãos. Então, assim, as pessoas não conseguiam entender lá no passado assim, esse valor que tem o entendimento de uma mulher. O filho que a mulher ela consegue compreender, né? Que muitas vezes nós homens enxergamos muito assim só na reta, né? Olhamos mais assim enfim. E a mulher ela tem perspectiva, ela consegue enxergar em ângulos de perspectivas, né? Enxerga mais à frente, consegue fazer mais leitura de ambiente, mais leitura de pessoas. E eu falo isso com maior tranquilidade, né? Que a mulher tem mais perspectiva de entender ambientes, né? E às vezes o homem ele chega às vezes mais despojado, tal, não sei o que, a gente não presta atenção em detalhes, e vocês já prestam atenção em todos os detalhinhos, né? Por isso Salomão já escreveu que a mulher ela tinha todo esse entendimento, né, a contribuir com o homem, a contribuir com a família. E, poxa, é tão bacana quando a gente vê você, Michele, enfim, várias, a Michele daqui também, a Michele Barbosa, né, que a gente entrevistou, outras mulheres que são empreendedoras, né, que trabalham, que lutam, que fazem a diferença de uma forma maravilhosa. Olha, isso, né, é louvável, é muito maravilhoso, muito lindo isso que vocês fizeram, né, durante todo esse tempo, revolucionar mesmo, né? E parabéns, né? Parabéns mesmo por essa garra, né? Essa garra. E até uma coisa que eu digo assim, sabe? Hoje, se você for ver no sítio, a área rural, principalmente, que é o meu segmento, é muito masculinizado ainda. É muito masculinizado. Sim. Então, assim, hoje a gente precisa, assim, até uma mensagem que eu gostaria de deixar para os esposos, para os homens. A mulher, ela não quer estar à frente do esposo, mas ela quer estar do lado. Sim. Né? É igual, eu penso assim, se você está aqui no teu estúdio e a tua esposa, ela pode fazer um bolo para ela estar vendendo, para ela estar comercializando, para ela ser uma empreendedora, para ela estar levando o dinheiro para dentro do lar de vocês e para estar fazendo aquele investimento na família, por quê? Eu não entendo por que a esposa não pode. Exatamente. Né? Hoje em dia você vê que tem muitas mulheres que elas não têm uma conta no banco, né? Elas não têm assim, porque o que é assim, ó, que deixa a mulher, eu vou falar de mim, me deixa muito chateada, é você não ter o teu dinheiro, sabe? Porque a mulher, ela tem vontade de comprar um tapetinho para pôr na casa, ela tem vontade de comprar um pano de prato, ela tem vontade de comprar uma presilha nova para o cabelo, ela tem vontade de comprar um vasinho de flor para pôr na mesa. E muitas das vezes, nós mulheres, a gente fala para o esposo, eu queria comprar aquele vasinho. Para quê? Não precisa. Eu queria comprar um tapetinho. Pra quê? Não precisa. Vou tropicar nisso. Entendeu? Isso vai atrapalhar, né? Então, é assim, ó, é muito bom, assim,
o homem entender que a mulher ela não precisa estar à frente, ela precisa estar do lado. Mas ela quer estar do lado e ela quer ter também o dinheiro dela. Né, para que ela possa gastar no que ela precise, num creme, numa flor, num tapete, num pano de prato, porque aquilo vai fazer bem para ela, né? Vai fazer bem para ela e ela estando motivada, ela vai produzir e os dois vão ganhar, a família vai ganhar. Sim, vai ornamentar, né? Tudo, né? Entendeu? Vai ser para a família. Né? É uma coisa que eu acho muito bacana. Antigamente existia uma frase equivocada que dizia assim: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E essa, graças a Deus, que foi ressignificada essa frase. É do lado, né? Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Exatamente. Né? Uma grande mulher que está ali ao lado. Exatamente. Né? Criando forças juntos, abraçando as causas juntos, né? E quando Deus fez a mulher, falou que a mulher seria submissa ao homem, mas foi interpretado por muito tempo de forma equivocada. É submissão, não é submissão. É submissão, é estar na mesma missão. Né? Estar no conjunto da mesma missão, sabe? Então, tem gente que, poxa, mas a mulher tem que ser... Não, capaz. O entendimento, quando você começa a compreender de que a grandiosidade que a mulher tem para essa casa estar florida, bela, clara, né? Eu lembro de uma situação em que a gente se mudou para uma residência num determinado ano e daí a primeira coisa que a gente chegou para fazer lá, minha esposa pegou e falou: amor, a gente precisa lavar tal aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí a gente pegou a VAP, né? Só tava eu e ela, as crianças tinham ficado, né? Lá na casa da avó, né? E a gente pegou a VAP e limpamos, deixamos tal. Aí fomos no mercado, compramos lâmpada e lavamos parede, lavamos tudo. Fizemos, sabe assim, e precisava mesmo. Tava precisando, né? O morador anterior tinha deixado a casa assim bastante suja. Daí a gente lavou, gastamos o dia inteiro. Deixamos bem cheirosinha a casa, metemos lâmpada para todo lado, que faltava lâmpadas e tal. Aí o nosso superior, nosso chefe, né, foi lá na nossa casa para conversar com a gente e tal. Aí na hora que ele chegou lá, ele falou: o que aconteceu com a casa? Vocês pintaram a casa? Vocês pintaram a casa? O que vocês fizeram? Daí a casa tá diferente. Falei: não, a gente não pintou, a gente lavou. Né? Só lavamos a casa. E a Juliana colocou cortina, a Juliana colocou, né, na mesa aqui foi colocada uma toalha melhor, aqui ela colocou uma decoração, colocou uma decoração ali, fez um negócio ali, né? E então, assim, esse papel, né, do feminino, da limpeza, da organização, né, de deixar cheiroso o lugar, né, de deixar bonito, isso faz uma diferença gigante, enorme, porque às vezes nós, né, não damos esse valor assim tão nos pequenos detalhes que vocês dão, né? Como você falou, o vasinho, né, o tapetinho, aquele pano de prato em cima do fogão, né, e tal. Não enxugue as mãos nesse prato, nesse pano, né? Então tudo isso é muito maravilhoso. E mais do que isso, vocês agora são empreendedoras e ganhando o próprio dinheiro, né, para fazer essa diferença, né, Lucélia? Bem isso. Né, que é maravilhoso. E assim, né? Essa observação que você faz, que você fez da sua casa, é o que acontece no sítio, na propriedade. Porque o sítio você tem que estar sempre organizando. É tanta coisa que junta que você não tem noção. Então, se você não estiver organizando o tempo todo, aquilo vira uma bagunça imensa, entendeu? Então, sim, é exatamente isso, sabe? A mulher tá ali, tá arrumando, tá colocando no lugar, tá, sabe? Sim, organizando ali, aqui, isso, né? É mais ou menos isso que tem que acontecer. Sim. Porque, às vezes, você sabe que os homens, eles são um pouco, assim, resistentes a essa coisa de organização. Se eles deixam uma chave, se tem um lugar de ferramenta, por que fica deixando chave o sítio todo? Se tem um lugar onde coloca reciclagem, por que tem que colocar uma caixa aqui, um saco ali?
coloca na reciclagem. Entendeu? Então, assim, eu percebo que, assim, lá em casa, eu não sei, né? Mas tem, assim, às vezes tem esse, sabe? Sim. Essa resistênciazinha, assim, sabe? Mas, assim, com jeitinho a gente vai, né? Vai colocando no lugar. Isso, vai deixando no lugar. Então, assim, não é fácil, né? E eu acredito que do mesmo jeito que não é fácil para mim, não é para as mulheres também no sítio, né? Não mas isso aqui na cidade também, eu acredito, né? Assim, bom, eu por bastante tempo eu fui pedreiro, por muitos anos. E juntava tanta ferramenta, meu Deus do céu. Daí acabava uma obra e eu trazia essas ferramentas tudo para casa, né? Aí eu tinha um lugar que eu guardava todas as ferramentas lá. Só que de repente eu precisava de alguma coisa. Daí eu tirava e usava, e aí a ferramenta ficava lá onde eu usei. Aí eu precisava de outra ferramenta, eu ia lá, pegava, deixava onde eu usei. Aí lá vinha a Juliana, né? Amor, pelo amor de Deus, vamos guardar essas ferramentas, tá tudo espalhado esses negócios. Daí, vou lá, daqui a pouco eu vou. Daí, né? Então, assim, mas é justamente essa organização, né, que vocês veem, né, e que precisa se organizar, né, filho? A mãe, ela é bem organizada, né? Nossa, eu lembro que a gente ganhou, no nosso casamento, faz 23 anos, né? A gente ganhou um jogo de louça, sabe, assim, de decoração. Elas não são para uso, mas são de decoração, né? De um padrinho nosso. E até hoje ela tem todo o conjunto. Para onde a gente às vezes vai mudar, ela pega e embrulha com tanto cuidado aquelas louças ali, né? Com plástico, com jornal e tudo certinho, porque faz 23 anos que a gente tem esse conjuntinho de louças lá. E isso é organização, isso é cuidado, isso é zelo, né? Então, eu acho maravilhoso essa questão. E aí, dentro dessa perspectiva, Lucélia, de que vocês, mulheres, conquistam isso com braço forte, né? Com braço forte, porque engana-se quem pensa que as mulheres são o sexo frágil, como diziam. A mulher é fraca. Não. Em hipótese alguma. Exatamente isso. Vocês são muito fortes. Exatamente isso. Vocês são muito fortes, aguerridas, trabalhadoras, inteligentes, que têm assim, muito espaço ainda, né, para ser conquistado. Como você disse, ainda é muito masculinizado a área rural por alguns, né, mas vocês estão provando de que não é bem assim. Exatamente isso. E é aquilo, né? Ninguém quer estar à frente de ninguém. As pessoas querem estar participando, né? Querem estar ao lado, querem ter também a sua valorização, né? Porque a gente fica tão feliz quando a gente tem a valorização da gente, né? Né? Toda mulher é assim, ela só quer o espaço dela, não quer tomar espaço de ninguém. Exatamente. Né? Porque, como se diz, o homem, ele já tem o lugar dele, já tem o espaço dele. Então, assim, a gente não quer ficar à frente de ninguém. Quer ficar do lado. Do lado. E ter o seu dinheirinho para poder fazer suas coisas. Né? Que possa fazer, né? Tipo, sabe que tem aquilo, é aquilo que pode gastar. Gastou, não tem mais. Tem que trabalhar outro mês, né? Ganhar mais um dinheirinho, né? Isso mesmo. Então, eu já quero deixar aqui o convite, né, para Michele Brito, tá? Oséias, que esse convite já fica aqui formalizado para vocês. Só vamos marcar a data para vocês virem aqui para a gente conversar, tá? E eu quero agradecer muito, Lucélia, por você ter vindo, tá? Muito obrigado pela entrevista, por tudo isso que você contou aqui, pela forma tão bacana que você se expressou, enfim, nessa trajetória. E a gente só tem a aprender com você e agradecer, né? A você, seu esposo, por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito no nosso município, ter representado tão bem a gente em Brasília, né? Foi motivo de muito orgulho para todos nós, né? Tenha isso, eu acredito que você sabe a importância que isso teve, né? Porque, puxa, quando as pessoas começaram a comentar, né, e mandaram para mim os links e tal, e falaram, olha, é uma história maravilhosa, isso é inspirador demais, muitas mulheres precisam escutar essa história e ver que é possível, né? E bola para frente, né? Que atrás vem gente, como diz a história, e vamos continuar lutando, né? Para que vocês
ainda tenham mais ainda a crescer muito mais ainda, e os espaços e as portas vão sendo abertas. Eu que agradeço, né, a oportunidade e assim, representar o Sul para mim, como se diz, imagina meu município, Jibuti, menos de 5.000 habitantes, né? É um orgulho muito grande, né, gente? Tipo assim, é algo inexplicável. A gente não tem explicação. A única explicação que a gente tem é de gratidão, sabe? A gente não tem como se... não tem explicação. Né? É verdade. E eu sempre penso assim, a gente né, chegou numa premiação, num reconhecimento graças ao trabalho, e que a gente sempre, né, que Deus continue nos dando essa vontade de trabalhar, de vencer, de fazer as coisas certas, né? Porque para a gente sempre estar, como eu sempre digo, fácil, quem diz que ia ser? Ninguém, exato, né? ninguém. Mas a gente tem que ter fé, tem que ter foco, energia boa, pensamento positivo e lutar cada dia para que as coisas boas aconteçam na nossa vida e a gente nunca esquecer que o que é bom a gente pode compartilhar com as pessoas. Isso. Porque a gente só vence se a gente for unido. Exato. Sim. Para a gente encerrar, eu gostaria de perguntar para você o que Deus representa na sua vida. Nossa, não saberia nem te dizer, porque eu tenho comigo a certeza que se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui, né? Porque tudo na nossa vida é graças a Deus. E ainda às vezes a gente escuta algumas pessoas falarem, né, que eu não acredito em Deus, que Deus não existe, né? Então... eu fico sem saber o que responder, porque eu dou graças a Deus na minha vida por Ele ter me dado a oportunidade de abrir os olhos hoje e estar aqui vivendo esse momento né, de extrema importância. Deus é tudo na minha vida, tudo. Em primeiro lugar na minha vida é Deus, entendeu? Primeiramente na minha vida é Deus. É amigo, é confidente, né? É Senhor. Meu amigo, né? É meu confidente, que nunca me desampara, nunca me desamparou. Que lindo isso, né? Que bom. E seu esposo, né? Que é um parceirão. Eu sempre digo, primeiramente na minha vida é Deus. Daí vem o meu esposo, a minha família, né? Que legal. Muito obrigado, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida, te dando saúde, a você, a seu esposo, que Deus possa abençoar muito mais ainda a sua propriedade, prospere ainda mais, né, e que possa dali da propriedade de vocês ainda sair outros prêmios, tá? Que bom, né? Outros prêmios, né? Sim, em nome de Jesus, né? Vai sim. E eu fico muito honrado de ter agora, né, esse momento que a gente tivemos aqui de entrevista, tá? E fica aqui o agradecimento em nome da minha família, né, Lucas? Em nome do meu filhão ali, da minha esposa, que está lá em casa com a minha filha e o meu bebezinho, né? Então, um agradecimento em nome da família Conectar, né, podcast, e que a gente possa ter uma outra oportunidade para você voltar aqui, para contar mais histórias para a gente, mais sobre empreendedorismo e sobre outras conquistas que vêm por aí. Se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, Lucélia. Que Deus abençoe seu esposo também, tá? Um forte abraço para ele. E, gente, que Deus abençoe você também que assistiu até aqui essa entrevista tão enriquecedora, tão maravilhosa que a gente teve nesse dia. Tá? Então, para você, um forte abraço, que Deus abençoe sua vida aí do outro lado, tá? Segue a Lucélia lá nas redes sociais, depois a gente vai deixar na descrição, acompanhe o trabalho dela lá, é muito lindo, tudo que tem acontecido na vida dela. E fica aqui então o nosso pedido para que você também se inscreva no canal,
curta, compartilha, faça um comentário, engaje esse vídeo para que possa chegar a muitas outras mulheres empreendedoras por esse Brasil afora e até fora do Brasil, para que entenda, né, que a mulher ela tem sim o seu espaço, ela é sim vitoriosa, ela é sim capaz de fazer a diferença. E como a Lucélia disse, que o marido, o companheiro, possa entender que ela não quer estar à frente, ela quer estar ao lado, ajudando, compartilhando, né? E juntos a família vai crescer, juntos vocês vão conquistar mais ainda, né? Quando o homem trabalha sozinho e ele não quer se dar o luxo, às vezes, da mulher estar ao lado, trabalhando junto, perde, né? E juntos vamos mais longe ainda. Tá bom? Então, um forte abraço para vocês, que Deus abençoe. Até lá, se Deus quiser. Beijo, abraço.